Olá pessoal, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês para esse momento aqui de formação, de reflexão. Espero sinceramente que depois desse momento aqui de formação, que vocês possam se dedicar a rezar sobre esse tema, tanto individualmente como comunitariamente. Acredito que vai sair uma partilha muito boa disso tudo e vão sair mais frutos do que simplesmente ouvir e anotar. Eu acho que é importante ouvir, anotar e é mais importante ainda rezar a partir de tudo isso. E como consequência dessa oração individual e comunitária, uma partilha e o colher os frutos de tudo isso para que tudo isso realmente se encarne na nossa vida para dar frutos. O tema dessa nossa reflexão de agora é a Eucaristia como fonte de espiritualidade para que nós voltemos ao primeiro amor. O primeiro de tudo, vocês estão aprofundando aqui as fontes de espiritualidade como caminhos para se voltar ao primeiro amor, e realmente são as nossas fontes de espiritualidade principais dentro da nossa espiritualidade, do nosso carisma, da nossa vocação. Mas é muito importante, eu acredito, que a gente entenda esse primeiro amor, eu acho que do jeito certo. Todos os dias, por exemplo, vendo a minha realidade, eu sou chamado a voltar à experiência do primeiro amor com a Cleide, dentro da realidade de matrimônio que nós vivemos, que nós abraçamos. Porém, seria algo alienante esperar que eu volte ao primeiro amor com a Cleide sem levar em consideração todos os frutos de maturidade que aconteceram ao longo desse tempo. Por exemplo, vamos voltar ao primeiro amor. Vamos imaginar aqui uma situação ou construir uma situação em que nós dois fôssemos solteiros, não tivéssemos filhos, não tivéssemos o compromisso ou os compromissos todos da vida matrimonial e fosse só aquele momento inicial. A gente poderia até fazer isso, mas não seria isso que saciaria o nosso coração. Por quê? Porque nós somos chamados a amadurecer no amor, amadurecer na intimidade com Deus, amadurecer em corresponder àquele que nos chama. Voltar ao mesmo cenário do início, exatamente como era, na prática, sinceramente, seria um retrocesso. Seria um exercício imaginário, e eu sei que tem muita gente que procura fazer isso. Olha, vamos, naquele cenário deu tão certo, vamos reproduzir aquele cenário. Ora, reproduzir o cenário não é a experiência de voltar ao primeiro amor. O primeiro amor, entendido como ágape, como sair de mim, como dar um passo de dar-me inteiramente àquele que me chamou. Ora, o primeiro amor, nesse sentido, não é um sentimento superficial, não é uma emoção passageira, mas é aquele momento que me fez querer dar tudo. É a isso que a gente tem que voltar. O que foi que me fez querer dar-me inteiramente a Deus, dando-me inteiramente a Cleide e assumindo todas as consequências daquela entrega total. É isso aí que eu preciso renovar todos os dias. Eu quis dar-me inteiramente a Deus, inteiramente a Cleide, por algo. É a esse algo que eu tenho que voltar. E isso não é a mesma coisa que voltar ao mesmo cenário em que eu vivia quando eu dei o meu sim a Deus e a Cleide. Vocês conseguem perceber como são coisas diferentes? Tem muita gente que encara o primeiro amor em reproduzir o mesmo cenário. Não é. Isso vai dar um monte de problema para você na sua cabeça. Porque aí é como se você estivesse querendo dizer que para voltar ao primeiro amor, você tem que abstrair os irmãos, o compromisso que você fez com a comunidade,
tudo aquilo que faz parte da sua vida como consagrado hoje. Só que, cara, não dá para abstrair. Do mesmo jeito que não dá para que eu abstraia que existe o Bernardo, que existe um outro nenenzinho em gestação, que existe uma série de comprometimentos que eu tenho com a minha família. Não dá. O desafio é retomar aquela decisão inicial, o amor como decisão, aquele primeiro amor entendido como aquela decisão primeira e definitiva que eu tomei de dar a vida, de me ofertar, correspondendo com generosidade ao amor que me alcançou por primeiro, que é o amor divino. Reviver isso, reviver essa mesma decisão de dar-me sem reservas e com generosidade nas circunstâncias atuais. Então isso é muito importante. Voltar ao primeiro amor não é reproduzir as circunstâncias daquele momento lá no início em que Deus me tocou e eu quis corresponder a essa graça. Não é um reproduzir as circunstâncias, mas é reproduzir aquela mesma decisão de dar-me nas circunstâncias de hoje. Isso é muito importante, porque Deus fala por meio das circunstâncias. Deus fala por meio da história. Deus chamou Moisés lá quando ele estava trabalhando no campo, nas circunstâncias dele naquele momento. Deus chamou a Virgem Maria naquelas circunstâncias dela naquele momento. Deus chamou Davi nas circunstâncias dele naquele momento. E é sempre a partir das circunstâncias, a partir da história concreta que ele nos chama. Isso faz parte do mistério da encarnação. Ele não nos fez sair da nossa realidade para nos chamar. Ele se encarna, ele fala, ele chama na nossa realidade atual. Então é um risco muito grande. Nós queremos abstrair a nossa realidade atual para ir de forma romântica a uma outra realidade e entender que voltar ao primeiro amor é voltar a essa realidade abstrata. Não. O nosso Deus é um Deus encarnado. Ele entra na nossa história, nas nossas circunstâncias atuais. Então o desafio não é abstrair as suas circunstâncias, mas é nessas circunstâncias, entendendo aquilo que São Paulo fala lá das Sagradas Escrituras, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, inclui essas circunstâncias que você está, que Deus permitiu, que são para a sua santificação, que são para a sua conversão, e abraçá-las no espírito da perfeita alegria, da generosidade. Sim, Deus permitiu que eu tivesse certas privações, porque essas privações são necessárias para que eu ame mais. Deus permitiu que eu estivesse com esses irmãos que talvez sejam difíceis de conviver, mas Deus permitiu para que eu ame mais, para que eu me santifique, para que eu lute, e a partir dessa luta, auxiliado pela graça de Deus, eu possa ser aquilo que eu fui chamado para ser. É muito importante que a gente entenda esse voltar ao primeiro amor dessa forma, é um voltar àquela decisão. E é uma decisão que não é uma decisão egoísta, lembre disso, é uma decisão de me dar. Isso é a volta autêntica ao primeiro amor. É a volta àquela decisão de me ofertar com generosidade, sem reservas, com alegria, por algo que vale a pena, por um alguém que vale a pena, pelo Cristo em última instância. Não é um abstrair as minhas circunstâncias. Isso é muito importante, porque o desafio é, nessas circunstâncias em que você está, reafirmar aquela decisão. É aí que está um discernimento maduro. Então, dito isso, preparado o terreno, onde é que entra a Eucaristia? Para mim, particularmente, é algo muito palpável, porque eu lembro que já no início da nossa caminhada, dentro do Lumen, muito próximo da experiência que nós tivemos
com a presença de Jesus nos pobres, em começar a nos ofertarmos por eles. Foi muito próximo daquela época que eu particularmente comecei a ir à missa todos os dias. Especialmente motivado pelo pessoal da Toca, pelo Padre Roberto. Eu percebi, acredito que outros naquele tempo perceberam também, que há uma ligação muito próxima entre amar Jesus encarnado nos pobres e amar Jesus que se deixa encontrar no pão da Eucaristia. Então, foi mais ou menos nessa época que eu já ia para a missa todos os dias, já fazia adoração. Eu lembro que eu já ia lá para a capela lá do Shalom da Paz, que tem adoração perpétua, com o Santíssimo exposto. E era tudo isso nessa mesma época. E eu lembro que em vários momentos da minha caminhada, não sei se vários, mas em alguns momentos em que eu precisava de mais ardor, um dos caminhos era exatamente voltar a essa fidelidade. Eucaristia, e junto com a Eucaristia vinha a confissão, porque para comungar bem é preciso que eu esteja confessado. Então as duas coisas vinham juntas, a Eucaristia, a confissão e a visita ao Santíssimo Sacramento. Não é que eu vou voltar a ir para a missa com frequência. Não é que isso era necessariamente acompanhado por grandes arroubos de emoção, por grandes sentimentos. Eu sinto um grande palpitar quando eu vou para a missa, os pelos do meu braço arrepiar. Mas aquela fidelidade, aquela visita ao Santíssimo, aquele ato de comungar, ia aos poucos reavivando uma força dentro de mim, que é uma força de ressurreição. É um vigor, é um virtus, é uma força, uma virtude de sair de mim. Isso é uma graça de uma boa comunhão, especialmente. E também é uma graça de momentos de intimidade com Jesus na Eucaristia. E diante de tudo aquilo que eu falei agora há pouco sobre o voltar ao primeiro amor, o modo correto de entender isso, voltar ao primeiro amor na missa ou na Eucaristia também tem que ser um voltar dentro de uma perspectiva de mais maturidade. Eu lembro a nossa alegria quando a gente fazendo o Retiro APA, os primeiros Retiros APA, lá na casa de praia do Edo, em Natabuba, e a alegria que a gente tinha de saber que Jesus estava ali na Eucaristia, porque eu lembro que o primeiro Retiro APA não era uma certeza de que ia ter. Na verdade, era muito improvável. Mas como a gente era amigo do irmão Matias, até então, o irmão Matias levou a Eucaristia no domingo pra gente. E foi uma grande alegria, teve um momento de adoração muito profundo, e ali teve sim muito sentimento, teve um momento muito forte de encontro com Deus. Agora, o voltar ao longo da minha caminhada à Eucaristia como fonte de espiritualidade, como fonte de vigor, como uma espécie de atualização do primeiro amor, nem sempre foi acompanhado disso, mas foi acompanhado pela mesma decisão daquele momento que teve muito sentimento, mas a mesma decisão de dar-me. Perceba, voltar ao primeiro amor não era reproduzir necessariamente os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, mas era necessariamente reproduzir a mesma decisão de dar-me, de ofertar-me. Hoje em dia, por exemplo, eu vou para a missa e muitas vezes o momento que faz com que eu volte para o primeiro amor, para aquela primeira decisão, é quando eu estou cansado ali no ofertório, às vezes cansado de tantas coisas que representam a vivência do meu chamado hoje, nas minhas circunstâncias hoje, o cansaço físico. E naquela hora em que eu vejo o pão sendo levado para o altar junto com o vinho, eu parar em mim, pedir a graça do Espírito Santo, pedir à Virgem Maria, que naquele cansaço todo daquele dia, que eu me oferte novamente,
junto com aquele pão e com aquele vinho que ofertados se transformarão no corpo e no sangue de Cristo, permitindo que o sacrifício de Cristo, do Cristo crucificado no Calvário, seja atualizado sobre aquele altar naquela Santa Missa. E Jesus não pode se entregar sozinho naquela Santa Missa. É preciso que eu seja um com Ele. Então, naquele momento do ofertório, por exemplo, não é só no ofertório, mas, por exemplo, nesse momento do ofertório, eu estou voltando ao primeiro amor, não porque eu estou necessariamente reproduzindo aqueles mesmos sentimentos, por exemplo, daquela adoração lá no primeiro Retiro APA, ou para mim, particularmente, naquela adoração que para mim foi um momento chave, que mudou tudo na minha caminhada lá no Retiro da Crisma, no colégio. Para mim, aquilo ali foi um momento crucial de virada de chave. Quando havia uma fila grande de crismandos, entrando numa capelinha que era muito pequena, a capela era pequena, não dava todo mundo ao mesmo tempo ali no Cetrex. E quando chegou a minha vez, cara, não tinha nada demais. Era o Santíssimo exposto, no mesmo ostensório, inclusive, que ainda é utilizado no colégio até hoje. E eu simplesmente fiquei ali diante dele. E depois de um tempo, que eu não sei precisar quanto tempo foi, se foi muito, se foi pouco, mas depois de um tempo que eu estava ali, parece que caiu uma ficha. Eu estou diante de Deus. E aquilo flechou assim o meu coração, como se eu estivesse dizendo, é Ele. E depois eu fiquei ali até o momento que foram pegar o Santíssimo para levar para um outro momento. E esse outro momento foi a adoração, para todo mundo junto, para todos os crismandos. E eu lembro que eu estava ajoelhado. A minha memória me faz dizer que, na minha cabeça, eu era um dos poucos que estavam realmente ajoelhados, pelo menos ali onde eu estava, naquele momento ali, na adoração. E eu lembro que eu dizia para ele, depois de ter tido aquela experiência, eu quero te dar tudo. O Senhor pode pedir o que o Senhor quiser. Eu não quero dar menos do que tudo. Eu volto a esse primeiro amor quando na hora da missa, por exemplo, na hora do ofertório, eu repito a mesma coisa. Eu não quero dar menos que tudo. Pede-me o que quiseres. O que quiseres. Voltar ao primeiro amor, nessa minha experiência, não é ter aquelas mesmas emoções e sentimentos daquela adoração na Crisma, ou daquela adoração no primeiro Retiro APA, mas é repetir nas minhas circunstâncias de hoje, que são muito melhores. Muito melhores. Hoje eu tenho uma família para dar a vida. Hoje eu tenho a comunidade muito mais bem estruturada para dar a vida. Hoje nós temos tantas casas de acolhimento para nós dizermos sim, tantos serviços, enfim. Aquele mesmo sim dito hoje, nessas circunstâncias, que sim, são mais exigentes, que sim, é vida adulta, eu não sou mais aquele adolescente. O peso do meu compromisso, o peso do meu sim, tem consequências muito maiores do que tinham naquela época. Cara, é um privilégio dar aquele mesmo sim do Fernandinho adolescente em circunstâncias muito mais maduras. Eu não preciso ter aquelas mesmas emoções. Porque, cara, eu tenho uma coisa muito, muito mais robusta do que o que eu tinha naquela época, que são circunstâncias mais maduras, e que o meu sim pode repercutir de uma forma
muito mais consistente do que naquela época. Vocês lembram lá não vou aqui repetir todos aqueles passos que a apostila fala sobre como viver bem a missa, mas basicamente, repetir todos os dias kenosis. Já na preparação para a missa, kenosis. Pedir para viver a missa com o coração de Maria. Kenosis. Despojamento. Para que eu reproduza aquela experiência do primeiro amor, é preciso que eu reproduza todos os dias a mesma kenosis. Porque, lembra, para aquele meu primeiro amor, para aquela experiência de primeiro amor com a Eucaristia, lá no Retiro da Crisma, eu tive que ter uma kenosis. Eu vou passar um ano inteiro participando desses encontros. Tímido, eu vou ter que deixar isso aqui de lado. Tô nesse retiro aqui, eu tô esperando um tempão nessa fila para poder entrar nessa capela. Eu chego lá, cara, não tem nada demais. Não tem um grande ministério de música, não tem ninguém ministrando nada. Ou seja, teve todo um despojamento para chegar àquela experiência. O Retiro Lapa a mesma coisa, a gente dormia muito pouco naquela semana ali antes do retiro, se dedicando a servir uma coisa que não sabia como era direito. Teve todo o despojamento para ir convidando o pessoal nos grupos para participar daquele retiro, de ir ligando para as pessoas. Às vezes a gente não lembra disso, que para ter aquela experiência do primeiro amor, teve toda uma kenosis que a gente teve que ter também. Aí a gente quer a mesma experiência de primeiro amor reproduzida hoje, sem kenosis. Não dá. É preciso que haja um movimento de descida, de humildade, de despojamento em relação aos meus vícios, aos meus pecados, aos meus apegos, às minhas falsas seguranças, ao ter, ao prazer, ao poder, à indiferença e tudo mais. Despojar-me dessas coisas para que a experiência do primeiro amor seja reproduzida de novo. Porque se você parar para pensar, para rezar, você vai perceber que naquela experiência do primeiro amor teve uma kenosis, da sua parte inclusive. É preciso, portanto, que para que essa experiência seja reproduzida, haja uma nova kenosis. E a kenosis que seja necessária nas novas circunstâncias. Eu estou cansado, mas eu vou me esvaziar nessa missa, nessa visita ao Santíssimo. Eu estou com, crises afetivas, emocionais, mas eu vou me esvaziar. É preciso que haja um esvaziamento para que Deus haja na nossa vida. Assim como foi preciso que Jesus se esvaziasse por nós, para que a obra de salvação fosse realizada. Então é esvaziamento, para depois haver uma encarnação de uma palavra. Deus me fala, eu estou aberto para ouvir. Eu quero ouvir, eu vou como um mendigo, dizendo, eu quero a tua palavra, eu quero que tu fales. É a pedagogia da missa, esvaziar-se, encarnação da palavra, depois ofertório, a união da oferta da minha vida, a oferta definitiva de Cristo. E fazer isso naquelas minhas circunstâncias, naquele dia. Se eu estou desanimado, é naquelas circunstâncias de desânimo que eu vou reproduzir a experiência do primeiro amor. Dar o mesmo sim. Só que agora, com mais peso. Eu repito, é alienante querer reproduzir a experiência do primeiro amor nas circunstâncias antigas, porque aquelas circunstâncias antigas não existem mais. Todos vocês, eu tenho certeza, estão em circunstâncias muito mais consistentes, de muito mais substância, de muito mais maturidade do que naquela época. Então sim, tem uma dor nova que não tinha naquele tempo. Sim, tem uma necessidade de sacrifício agora que não tinha naquele tempo. É porque você está na vida adulta agora na fé, na vivência do carisma. Cada vez mais a gente vai ter que se esvaziar desse apego à reprodução de emoções para continuar reproduzindo a mesma experiência na sua essência, que é a experiência do dar-me, do ofertar-me.
O do Helder Câmara, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: eu precisei mudar muitas vezes para continuar sendo sempre o mesmo. Já pensou se ser o mesmo fosse ter sempre as mesmas emoções? Você sinceramente gostaria de ter sempre as mesmas emoções de um adolescente? As mesmas emoções de alguém no começo da caminhada? As mesmas emoções de alguém que estava ali na descoberta de uma vocação? Não. Agora você é chamado a reproduzir o mesmo sim em águas mais profundas, já sabendo mais profundamente o que é a vivência da vocação, já sendo humanamente mais maduro, espiritualmente mais trabalhado. Então, é lógico que a roupagem da experiência vai ter que ser diferente para que a experiência no seu núcleo seja sempre a mesma. A experiência de voltar ao primeiro amor. Eu espero estar sendo claro aqui com vocês. E é passando por todo esse percurso de esvaziamento, encarnação da palavra, me unir ao crucificado na sua oferta no altar, que vai surgir em mim a ressurreição. É assim que eu vou conseguir ter os mesmos sentimentos do Cristo ressuscitado. É assim que a ressurreição vai poder acontecer dentro de mim de forma atualizada e de mim para os outros. Se eu fizer esse mesmo caminho, às vezes a gente quer o mesmo sentimento, sem seguir o mesmo itinerário. Às vezes a gente quer uma nova ressurreição, sem passar por todo esse caminho sem o qual a ressurreição não existe. Esvaziamento, encarnação da palavra, união à oferta do crucificado, aí sim a ressurreição vem. Eu espero que vocês consigam, de forma renovada, a cada missa, a cada visita ao sacrário. Talvez para alguns de vocês a visita ao sacrário, a Jesus sacramentado, esteja sendo até um peso, um fardo, uma coisa sem sentido. Sabe qual é uma forma de você renovar o primeiro amor? Aquela decisão de você se dar nas suas circunstâncias atuais? É você agora participar da missa e visitar o Santíssimo, não para que você tenha aquelas mesmas emoções, mas para que você atualize o primeiro amor ao dizer: eis-me aqui, por ti. Pare para rezar. Você vai perceber que na hora daquela experiência do primeiro amor, não era você que estava no centro. Você se alegrou em colocar um outro no centro. Um outro que é digno de estar no centro. Você deixou que um outro que é digno de ser senhor da sua vida estivesse no senhorio de tudo. É essa experiência que precisa ser reproduzida para que o primeiro amor seja atualizado. Não são necessariamente as mesmas emoções, que são superficiais. Você pode reproduzir hoje o primeiro amor lá na hora da missa ou diante do sacrário dizendo: eu estou aqui por ti, por amor a ti. É isso que precisa ser reproduzido. Porque lá na experiência do seu primeiro amor, foi isso que você disse para ele. Foi um querer dar-se. E cara, se você não tem muitas emoções e muitos sentimentos agradáveis naquele momento, é uma oportunidade ainda maior de você dar-se. Como dizia o Padre Pio, no começo da nossa caminhada, Deus nos atrai por meio de vários mimos, por meio de consolações, como se diz na teologia espiritual. Mas ao longo da caminhada, Deus quer que nós sejamos atraídos não por aquilo que Ele nos dá, mas por causa dele mesmo. Olha, naquela primeira experiência do primeiro amor, você quis dar-se a Ele por inteiro. Mas na roupagem daquela experiência, houve várias consolações, vários mimos que Deus foi dando para que você chegasse a essa decisão. Hoje em dia, o que você é chamado a fazer é tomar aquela mesma decisão, sem os mesmos mimos,
sim as mesmas consolações, para que você ame mais, para que você dê o mesmo sim do primeiro amor, não por causa das coisas de Deus, mas por causa de Deus mesmo. O Cristo crucificado pelo Cristo crucificado. Que Deus nos dê a graça de viver tudo isso e que a Eucaristia vivida, nos impulsionando a mesma decisão de nos ofertar dentro de novas circunstâncias, encarnando-se em uma nova realidade, seja um motor que impulsiona a alma de vocês no hoje, no agora, naquilo que as circunstâncias atuais pedem de vocês. Nas circunstâncias atuais a gente poderia encarar como situações, mas poderia encarar também como pessoas. Naquilo que as pessoas, para quem você é chamado a ser resposta, precisam de você hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.